Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico. Se você gostar do vídeo, se inscreva aí no canal, deixa aí sua opinião, curta e compartilhe o vídeo com quem você achar necessário, em grupos do WhatsApp, nas redes sociais. Hoje é um vídeo sobre inteligência, né? Eu vou fazer a correlação entre a inteligência de uma maneira geral e também vou fazer um aparato para quem sofre de algum transtorno de ansiedade, mostrar aí as ligações, as coisas que tem a ver e falar algumas coisas centrais para que vocês possam pesquisar, né? Então, vamos começar. Vou falar um pouco da indústria alimentícia. A indústria alimentícia, né, as empresas que a gente compra no supermercado, por exemplo, elas têm uma preocupação muito grande e elas investem muito dinheiro para que novos métodos, tanto de sabor quanto de armazenamento, ou seja, que conserve o alimento, sejam cada vez melhores e maiores. Só que elas não se preocupam, entre aspas, com a saúde da população, porque alguns problemas podem demorar 5, 10 anos e eles não têm esse tempo todo. Então eles criam novas substâncias, né? A gente tem aí o glutamato monossódico, temos o aspartame, que também vou falar um pouco sobre isso. Elas vão criando e depois de um longo tempo é que a gente vai ver os resultados drásticos, né? Os resultados negativos desse tipo de substância que entra no mercado. Isso pode influenciar negativamente a sua inteligência, o seu QI e principalmente as suas emoções, né? Porque para mim, inteligência é você saber controlar ou ter, pelo menos, um bom equilíbrio das suas emoções. Porque nada importa um conhecimento muito grande se você não vivencia aquilo, se você não tem alegria naquilo. Então, uma das coisas que eu prezo na inteligência é a equalização dos sentimentos. A gente vê aí pessoas ricas, né, que se matam, que têm tudo, têm família. Então, quer dizer, é um desequilíbrio emocional. Se você tem um equilíbrio emocional, você tem inteligência. Bem, vamos lá. Falei aí, né, das pesquisas caras de armazenamento. A gente tem muitas substâncias que hoje em dia, quem é do meio, né, pessoal que estuda farmácia, pessoal de medicina, sabe que muitas substâncias realmente são proibidas e são maléficas à saúde. Eu não vou colocar nomes aqui nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo se eu falar de cada uma delas, mas quem tiver aí disposição pode procurar na internet que vocês vão encontrar. Eu quero que vocês pesquisem a história do aspartame. Aspartame é um adoçante causador de inúmeras doenças, inúmeros problemas, principalmente problemas neurológicos. Vocês podem pesquisar no Wikipedia e em vários outros sites, no Google Acadêmico, que é o escolar.google.com, vocês vão descobrir. Engraçado que o aspartame ele demorou mais de 20 anos para ser introduzido no mercado. E depois que ele foi introduzido por ter um preço acessível, barato, para outras áreas da indústria, o que ocorreu? Você vê o aspartame em todo lugar. Você pega um refrigerante, tem aspartame. Você pega uma bala de menta, tem aspartame. Vários, eu não vou citar nome aqui de alimentos nesse vídeo não, mas a gente vê que criaram muitas pesquisas dizendo que o aspartame era realmente seguro e depois de um tempo a gente viu que realmente não era. Quero que vocês também pesquisem aí a história da dipirona. A dipirona é proibida em alguns países. Por que eu coloquei a dipirona aqui? Uma, porque também esse canal é direcionado a quem sofre de algum transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada e por aí vai. E assim como funciona na indústria alimentícia, na área de medicamentos também isso acontece. Então, quer dizer, você vê um novo medicamento introduzido no mercado, eu não sugiro, não apoio que você o tome, a não ser que você assuma os riscos. Você pelo menos tem que consumir um remédio, no caso, seja ele qual for, que esteja mais de 10 anos no mercado. Pelo menos, no mínimo 7 anos. Mas isso é com você e com o seu médico. Continuando. Quero falar um pouco da natureza, não só falar da natureza, voltando ao assunto da inteligência, bem, vamos por partes, né? Uma coisa que eu gosto muito de comentar, de falar, é que, né, o universo, né, a natureza, mesmo que o ser humano
ele consiga manipular grandes coisas, mas certas coisas ainda hoje não é possível que o ser humano consiga manipular. Por exemplo, o instinto, né? Os animais, tirando nós seres humanos, né, têm um instinto muito grande. Então, eu vou falar uma coisa aqui bem clara para vocês, né? Se você consome farinha, né, principalmente farinha de trigo, que hoje no Brasil é modificado geneticamente, você não está agindo para que a sua inteligência flua, né? Porque se a gente olhar para a natureza, eu pergunto para vocês, qual é o animal que se alimenta de farinha? Nenhum, só inseto. Inseto, besouro, louva-a-Deus, gafanhoto, tem uma espécie também de uns insetos que eu esqueci o nome, que a gente até encontra hoje no arroz, no macarrão, no armazenamento, ele por algum motivo ele aparece ali. Então, quem se alimenta de farinha são insetos, né? Esses seres. Um animal que se alimente de carne, ou de ovo, ou de peixe, ele não come farinha, ele não come trigo. Então, o trigo é um veneno e ele vai atrapalhar muito a sua inteligência, né? Agora vamos falar um pouco, eu não vou entrar muito nesse assunto não, porque eu já entrei bem detalhado nesse assunto em outro vídeo. Quero chamar a atenção de vocês para outra coisa. Quero falar para vocês dos processos químicos, né? Quando alguém chegar para você, uma que eu já não me importo com a opinião dos outros. Para mim, a opinião dos outros é somente dos outros, né? Eu vejo o que pode me fortalecer como pessoa. Então, quando você está com raiva, quando você está com alegria, eu vou te falar uma coisa, isso não é coisa da sua cabeça, somente, né? Digamos assim, somente, né? Você tem processos químicos ocorrendo dentro do seu cérebro. Por que uma pessoa com depressão ela não consegue reagir aos estímulos externos, né? A pessoa está com depressão, você vai dar um carro zero para ela continua a mesma coisa. Por quê? Porque a substância que deveria fazer a reação química para ela ter vitalidade não está acontecendo, né? E qual um dos motivos principais disso, na minha humilde opinião e nas coisas que eu já li? A farinha. Você, quando tem um excesso de farinha no seu organismo, você não está agindo para a sua inteligência. Por quê? Todo e qualquer sentimento é um processo químico que está acontecendo dentro de você. Por mais que a gente tenha alma, por mais que a gente tenha um espírito, por mais que sejamos religiosos, o nosso corpo é uma máquina biológica. Nós somos bioquímicos. Então, para a gente ter qualquer tipo de sentimento, está ocorrendo uma reação química dentro do corpo, dentro do cérebro, dentro do seu eu como um todo. Por exemplo, para você amar, né, existe uma substância que tem muita relação com o processo de você amar, de você gostar de alguém, que é a substância chamada oxitocina ou ocitocina. Tem os dois nomes. Quando essa substância está em decadência, você se torna apático às pessoas. Inclusive, você pode desenvolver o transtorno de fobia social. É uma das causas. Você, quando sente alegria, é uma outra substância que está aí fazendo o efeito, que é chamado também de serotonina. Você, quando tem raiva, é uma outra substância que até hoje não se descobriu qual é, acredito eu. Talvez os médicos que tenham pesquisas avançadas já tenham descoberto substâncias que causam determinados sentimentos específicos e por aí vai. O medo também, se você tiver um excesso de noradrenalina dentro do seu corpo, você acaba tendo reações de medo. E a noradrenalina pode ser jogada na sua corrente sanguínea por fatores diferentes, né? Você tem a paixão, geralmente acontece muito na sua adolescência, entre os 14 os 20 anos, você se apaixona fortemente por alguém, você não entende, né? Porque às vezes essa pessoa foge dos padrões estereotipadas da sociedade. Você tem uma mulher aí com TPM. TPM é um caso que eu gosto muito de analisar, porque a pessoa com TPM, ela sente, você às vezes fala alguma coisa, a mulher sente raiva, ou sente tristeza, ou sente alegria, ou ela fica aborrecida. E não adianta você falar que aquilo é uma coisa da cabeça dela, porque não é. São reações químicas, hormônios,
né, sendo trabalhadas dentro do corpo. Então, assim como acontece com uma mulher com TPM, uma pessoa que desenvolve o transtorno de ansiedade, o transtorno do pânico, né, ela também tem um déficit aí de hormônios que não estão sendo ou gerados da forma correta ou não estão sendo processados, né? Você tem o nervosismo também é uma reação química, tanto que a medida de pessoa para pessoa sempre vai mudar. Às vezes uma situação que uma pessoa fique nervosa, a outra não vai ficar nervosa, né? E você tem o pânico, que é o top do nervosismo, né? É aquela sensação arrepilante. E acima do pânico também tem a síndrome do pânico, né? Que é acima ainda do pânico. Você pode ter um pânico por qualquer motivo, né? Você ficar preso no elevador, você ficar preso numa casa, a sua porta que não abre, um assalto, isso tudo é pânico. E a síndrome do pânico é muito pior, porque além do pânico você tem a sensação que você vai morrer naquele momento, você começa a acreditar que você está tendo um infarto, você sente falta de ar, você sente sentimentos horríveis, sentimentos realmente devastadores, né? Para comparar, você imagine você estando dentro de um ambiente fechado, um calabouço, e ver muçulmanos e começar a matar um por um. Imagine a sensação que você vai ter naquele momento vendo um muçulmano atirar na cara das pessoas que estão ao seu lado. A sensação de quem tem síndrome do pânico, o sentimento que ela sente é realmente a mesma coisa. Ela se vê num momento ali onde ninguém vai conseguir salvá-la, né? E ela acredita realmente que naquele momento ela vai morrer, né? E o que é a síndrome do pânico também? Processos químicos que estão ocorrendo dentro de você, dentro da pessoa, né? Não quem está assistindo exatamente a esse vídeo, mas quem está na pessoa. Então você tem uma intensidade de sintomas, mais os pensamentos negativos, e isso se torna a síndrome do pânico. Bem, eu vou agora falar, vou fazer uma ligação direta, né, com todos esses sintomas negativos com a questão química da inteligência. Bem, continuando então, vou voltar aqui para o slide. Quando você consome farinha, né, principalmente derivados aí, farinha que contém glúten, que o glúten realmente é um veneno, não vou entrar no mérito do glúten, tem isso explicando em outro vídeo, ou quem quiser deixe nos comentários que eu passo o link. Quando você consome glúten, você tem uma sobrecarga no seu organismo, né? Imagine o seguinte, você está numa casa, certo? Você está numa casa limpando normal, você varre a sujeira, né? Passa um paninho, beleza. O que é o glúten? O glúten é quando alguém vem e taca lama, né, na sua casa, na sua sala que você está limpando. Então, para você retirar essa lama e mais o trabalho que você já tem que fazer, você fica sobrecarregado. Você acaba gastando mais do que você deveria. E no corpo funciona assim, se você sobrecarregar um órgão, ele acaba sobrecarregando o outro, que acaba sobrecarregando o outro e por aí vai. E se você tem essa sobrecarga, você tem uma ansiedade mais irritação. Ou seja, se você tem ansiedade mais irritação, você não tem inteligência porque você está sendo dominado por sentimentos ruins, sentimentos negativos. A farinha, né, derivada do glúten, vai te causar uma série de pensamentos e sentimentos negativos. Né? Então, como a gente pode reverter isso? Né? Como a gente pode, então, ter um equilíbrio emocional? Se a gente se alimentar de gordura saudável, o que é gordura saudável? Um ovo cozido, que é rico em colesterol, vai ser absolutamente bem aproveitado por todo o corpo, carnes assadas ou cozidas. Gordura não é óleo, tá, gente? Eu sugiro que vocês não consumam óleo nunca mais na vida de vocês. Óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja, são todos venenos, são todos geneticamente modificados. Todos vão te causar muitos problemas, né, ao longo do tempo. Pode causar em 6 meses, como pode causar em 5 anos, mas vai te causar. Então, quando você consome uma gordura boa, uma gordura de qualidade, um queijo branco, por exemplo, o que vai acontecer? O seu corpo vai formar
o hormônio chamado pregnenolona. Para que esse hormônio aqui seja formado, esse aqui é a mãe de todos os hormônios. Você precisa consumir gordura. Se você não tem gordura, você não tem pregnenolona. O pregnenolona vai gerar o chamado DHEA, que vai gerar outros diversos hormônios. E o nosso corpo é formado de hormônios. Então vamos colocar aqui o seguinte, você tem aí no seu corpo, né? Você respira, você anda, você se relaciona, você tem alegria, você tem tristeza. A farinha, né? A farinha, o glúten, né? Ele não vai criar esses sentimentos em você. Né? Ele vai te causar ansiedade e irritação por causa de uma sobrecarga do seu corpo. Não tem como você ter alegria, não tem como você amar alguém se alimentando de farinha. Isso é contra a engenharia do corpo, isso é contra as leis do universo, isso é contra a sua própria vida. Então, quando você come uma quantidade exagerada de farinha, você tem um desequilíbrio também nas suas emoções. E se você não tem o equilíbrio nas suas emoções, você não tem inteligência. Se você está com ansiedade e irritação, você não consegue se concentrar, você não consegue aprender. Né? Todos esses processos que eu estou falando, esses processos químicos, né, de você aprender, de você se relacionar, de você curtir, isso não vem da farinha. Isso vem principalmente da gordura. Por quê? Para você ter alegria, você precisa de um hormônio neurotransmissor chamado serotonina. Então a gordura vai formar o pregnenolona, que vai formar o DHEA, vai também formar outros hormônios que vão, por fim, formar a serotonina dentro do seu intestino. Então, quer dizer, se você também comer muita farinha, o que vai acontecer? O seu intestino vai ficar inflamado, você vai ter irritação. Então, para você ter, novamente falando, para você ter inteligência, você precisa primeiro de um equilíbrio hormonal, uma homeostase do seu corpo. E você não vai conseguir isso comendo farinha, glúten principalmente. Se você comer pelo menos um ovo cozido por dia, você vai gerar essa linha aqui que eu fiz aqui embaixo e você vai ver como a sua capacidade cognitiva vai começar a mudar, você vai começar a ver o mundo com outros olhos, você vai se sentir melhor, vai se sentir mais disposto. E é isso aí. Esse vídeo ficou meio longo, mas tudo bem, eu acho que deu para explicar bem isso aqui. Eu queria fazer um apanhado bem legal sobre inteligência e alimentação e transtornos de ansiedade. Se você gostou do vídeo, já sabe, se inscreva aí no canal, deixa aí a sua opinião, que é muito importante para mim. Se você é a favor e a contra, não importa, eu vou conversar com você normalmente. E curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Valeu, desejo para você muito sucesso, muita paz, muita alegria, tudo de bom. Tamo junto, valeu, fui.